Então, boa tarde a todos, meus amados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos a mais este devocional. Queria propor aos irmãos que nós orássemos hoje pelos profissionais de saúde e também pelas demais autoridades e propor também a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 12, para que fizessem em casa, para acompanhar a vossa oração. E a nossa leitura para a meditação também incide nesse capítulo, que será no capítulo 12, verso 1 a 3, que diz o seguinte: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Aqui a palavra do Senhor. Obviamente que seria mais fácil fazermos a leitura até o verso 12 para termos uma visão integral da parábola, que é a parábola dos lavradores. Mas, enfim, dado que o nosso tempo é sempre menor ou mais escasso, fizemos uma leitura mais curta, mas a maioria está familiarizada com o texto. Ora, irmãos, esta passagem vem no seguimento daquilo que falamos ontem. Lembro-vos que Jesus está a ser afrontado pelas autoridades no dia de ontem religiosas. Nós apresentamos o facto de ele ter sido afrontado por uma delegação e no seguimento disto Jesus conta uma parábola dos lavradores maus. E portanto é dentro desse contexto que nós queremos continuar a desenvolver o nosso tema, que é Jesus estar encurralado aonde e por quem menos se pode esperar. Bom, nós temos aqui numa parábola aquilo que é comum acontecer nas mesmas, ou seja, o encerrar de verdades espirituais muito importantes. Jesus ilustra o seu ensino através deste meio, entre outros, que ele utilizava. E Jesus procura aqui sacudir a pressão imposta por os tais ditos grupos de pressão social da altura e faz de uma forma muito suave, sacode a pressão de uma forma muito suave, ensinando princípios com críticas válidas que podiam ser no fundo ainda corrigidas, mas faz de uma maneira branda, faz de uma maneira indireta, mediante esta ilustração. Ora, no fundo, esta parábola fala do quê? Fala, em primeiro lugar, e isto é importante dizê-lo, fala do cuidado de Deus para com o povo. A vinha é uma das metáforas que mais aparece na Bíblia, aliás, com um paralelo importante em Isaías, capítulo 5. Portanto, retrata o povo de Deus e que, no fundo, Jesus vem dizer que há um cuidado de Deus para com o seu povo, e vemos isto nos versos iniciais, onde diz que ele plantou uma vinha, cercou-a, pôs nela uma torre e deu-lhe todas as condições. No fundo, para nos dizer que Deus nos protege, e a torre e a cerca serve para evidenciar isso mesmo. Deus nos protege em todo o tempo. Isto quer dizer alguma coisa importante para nós. Em primeiro lugar, face àquilo que temos vindo a notar na nossa sociedade no tempo presente, Deus também tem-nos poupado, tem-nos protegido. Oremos para que essa proteção possa se estender a outros mais para além do povo de Deus. Bom, e deixou o cuidado da vinha, e isto é importante mesmo para os nossos dias atuais, como foi para os dias anteriores, e agora sim é que Jesus vai tocar naquelas pessoas que o afrontavam. Ele deixou o cuidado aos lavradores, às outras pessoas, e estes lavradores que têm a responsabilidade nas autoridades espirituais da altura. E estas pessoas não estiveram à altura da responsabilidade deixada nas suas mãos por parte do Senhor Jesus. E isto também é uma lição para nós, para quem está à frente de uma igreja, para quem tem responsabilidades no corpo de Cristo. É importante que nós estejamos à altura dos acontecimentos, na forma de agir e até mesmo na forma de não agir e na forma de reagir também. Bom, os servos que são enviados
para, portanto, saber informações da vinha por parte do Senhor da vinha, que é Deus. Os servos que são enviados para receber o relatório são os profetas, que são enviados ao longo de tempos, ou ao longo do tempo, porque nós vemos que, chegando o tempo de dar os frutos, a vinha, diz que ele mandou o Senhor os seus servos para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Ora, isto vai acontecer ao longo do tempo, e nós vemos que estes servos que cooperam, e que deve ser tu e eu na obra de Deus, tiveram uma tarefa gigantesca, mas foram sucessivamente desconsiderados e maltratados. No fundo, o que Jesus quer dizer é que aquelas autoridades de quem se esperaria o apoio necessário para estes homens poderem dar o seu contributo, no fundo eram esses aqueles que estavam a obstruir o caminho de Deus. Neste momento, todos nós somos chamados, crianças, jovens, casais, idosos, todos nós somos chamados a poder colaborar no trabalho do Senhor. Compete a todos os intervenientes na atualidade do povo de Deus uma colaboração que não deve prevalecer a desconsideração nem a desconfiança, não dando lugar a uma espécie de pandemia do medo que produza uma espécie de eugenia social, ou seja, selecionar aqueles que são dignos de ser os sobreviventes. Não nos compete a nós essa tarefa, nos compete a nós fazermos a obra de Deus, cuidarmos das pessoas, aconselharmos, mas quem tem a última palavra para poder, de alguma forma, guiar o curso dos acontecimentos é Deus. A crítica do Senhor fundamenta-se no facto de, para além de uma indisposição de colaborar da parte dos lavradores num processo em curso, assim como acontecia com ele, as autoridades não estavam a colaborar com Jesus, muito pelo contrário, incetam os lavradores homicídios sucessivos. Na verdade, o que Jesus está a dizer é: estas autoridades não são diferentes de agora, do meu tempo, das outras autoridades que houve no decurso dos tempos em Israel, porque foram sucessivamente maltratando os servos de Deus. Não importa se foi o rei, se foram outros profetas que eram falsos profetas, ou se eram sacerdotes coniventes com a imoralidade, o que aconteceu foi que, ao longo do tempo, estas pessoas não prestaram um serviço a Deus. Portanto, que Deus possa nos ajudar neste ponto também. Ora, não podemos participar, e agora falo para nós, na eliminação de segmentos de grande importância da nossa vida comunitária, mas sermos cada vez mais e sempre prestativos, para que se possa construir um património comum. Naquela altura, exemplificando, Jesus disse a vinha. Hoje a sua vinha é de facto a sua igreja. As vagas sucessivas de servos enviados demonstram que, ao longo do tempo, houve disponibilidade da parte de Deus de oferecer recursos, e os recursos de Deus estão aí, são os servos e servas do Senhor. A grande paciência de Deus também está evidente, porque eles foram sendo maltratados de forma sucessiva, mas Deus não desistiu de continuar a enviar. Portanto, Deus é longânimo, Deus é paciente, e nos tempos que correm é preciso que também sejamos longânimos e pacientes para fazermos a obra de Deus, porque as coisas nunca se fizeram de um dia para o outro, muito menos agora. E que sejamos longânimos e pacientes com aqueles que nos rejeitam e com aqueles que não estão disponíveis para nos ouvir, porque Deus não desistiu, nós também não devemos desistir. E para terminar, esta parábola de Jesus atraiu a audiência que estava ali, não lemos os últimos versos, mas era uma audiência que estava confusa com o estado de coisas. As autoridades espirituais estavam contra Jesus, como é que é possível? E o facto de Jesus ter dito esta história ajudou a ilustrar e ajudou a disfarçar sabiamente o mal-estar, e foi uma verdade que precisava ser dita para alertar o que se passava e que mereceria uma maior atenção de todos aqueles que estavam a viver naqueles dias. Nós também precisamos a cada momento de ser alertados para podermos agir de forma correta. Que Deus abençoe os amados irmãos.